Gente, hoje eu vou falar da bovinocultura de leite. Pode passar aí, Miriam. Então, elaborar a dieta do seu rebanho antes do período da seca é uma solução que poucos produtores utilizam. Isso evita a queda do leite, proporciona alimentos de qualidade para as vacas e tem uma visão financeira futura mais adequada. É pouco tempo de chuva e maior tempo de seca. Com isso, as pastagens mal manejadas e até as nativas ficam com baixa energia e proteína. Não que as nativas não tenham sua importância, elas realmente são ricas, porém só no período das águas. Por esse motivo, um bom manejo em pastagens, com bom percentual de energia e proteína, seria o melhor investimento para a produção leiteira. Essa visão financeira aí que eu falei é porque às vezes o produtor ele deixa de última hora aí para procurar o alimento para as vacas e ele devia ter feito isso antes, né? Feito um planejamento para plantar uma capineira, alguma coisa. E se ele fizer isso, ele vai saber quanto que ele vai gastar, se vai estar dentro do orçamento dele. Pode passar. Aí eu trouxe o exemplo da pastagem nativa e da manejada. O capim gordura, que eu acho que todo mundo conhece, né? E o capiaçu, que o pessoal está usando bastante aqui na região agora. Pode passar. O tamanho da reserva necessária. Para saber o tamanho da reserva necessária, o produtor deve saber o tamanho do seu rebanho, a média de consumo desses animais por dia, qual o período da seca na sua região. Entender a diferença entre os alimentos, a quantidade de água e de matéria seca, quais têm mais proteína e energia, como combinar esses alimentos e quais as necessidades de alimentos nas diferentes categorias. Vacas em lactação, vacas secas, novilhas, bezerras e touros. E a forrageira que tem melhor qualidade, dessa forma o custo com concentrado será menor. E a forrageira que melhor adapta em sua região. Pode passar. Muitas vezes o produtor deixa de fazer os cálculos e não armazena os alimentos. Dessa forma, ele vai comprar o que deveria ter sido produzido na propriedade ou ter uma qualidade muito baixa, que são as palhadas, capins secos, bagaço de cana, ou ter um custo muito elevado, rações de armazém. Ração é todo alimento que o animal consome no período de 24 horas. Dieta indica os componentes de ração ou a mistura de ingredientes consumidos pelos animais, incluindo a água. Ração balanceada não se refere apenas ao concentrado, mas à mistura de todos os alimentos bem equilibrados para fornecer os nutrientes exigidos pelos animais. Alimentos volumosos são aqueles que contêm alto teor de fibra bruta, mais que 18%, e baixo valor energético. Então, o volumoso tem mais volume, né? Que, como já diz o nome, ele tem mais fibra, que ajuda no funcionamento do rumen do animal. Os alimentos concentrados energéticos apresentam menos de 20% de proteína bruta, por exemplo, o milho. E os concentrados proteicos apresentam mais de 20% de proteína bruta em sua composição e podem ser de origem vegetal, por exemplo, a soja. A informação da Embrapa diz que uma vaca precisa 3,7 vezes mais energia que proteína. Isso é possibilitado devido aos alimentos adequados. Se estiver errada, Miriana, você me corrige, mas ela precisa da energia porque, vamos supor, se ela ficar sem alimento, aí ela tem uma energia reservada, né? Que aí ela vai usar essa energia para sobreviver e também para produzir o leite, para alimentar o bezerro, né? Sim. Por isso que ela precisa mais. Ela precisa da energia para manter. A energia está relacionada com os carboidratos. Lembra que a gente falou um
pouco sobre isso. E a proteína está mais relacionada aos aminoácidos. Então, para você se movimentar, para você pensar, para você andar, qualquer coisa é energia. E a proteína, ela é mais relacionada aos aspectos de, vamos supor, produção. Tem na carne também, né? Só que você precisa em menos quantidade do que o carboidrato. Você precisa, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, ela vive normalmente. Então ela precisa de alguns aminoácidos, mas os essenciais. Não precisa comer carne todo dia, não precisa daquela, né, proteína todo dia. Como a vaca. A vaca, ela não come carne, né? Ela não come a proteína em si, mas ela tem outros vegetais, né, como a soja, que tem uma concentração maior de proteína. Mas o que ela precisa em mais quantidade é a energia mesmo. Entendi. E aí depende, como você falou lá, das fases, né? A fase de crescimento, a fase de maturação. Então, na fase de lactação, que a vaca está produzindo muito leite, ela precisa um pouco mais de ração concentrada, né? Porque ela tá... Leite tem também muita proteína. Então, ela precisa um pouquinho mais. Entendi. A matéria seca é a porção que sobra de qualquer alimento após a retirada de toda a sua umidade. Consumo de matéria seca. Normalmente, uma vaca consome em média de 3 a 3,5% de seu peso vivo em matéria seca por dia. Garrotas, novilhas e touros, apenas 2% de seus pesos vivos. Para vacas com peso médio de 500 quilos, tem-se então. Aí faz 500 quilos vezes a média, que é 3, dividido por 100, que aí é 15 quilos de matéria seca por dia. Essa quantidade de matéria seca deve ser fornecida através de volumosos e concentrados. E antes de formular a ração para as vacas, levar em conta o peso vivo da vaca, produção de leite esperada, o estágio de lactação e o tempo de gestação da vaca. Então, foi exatamente o que a gente comentou, né? Então, depende. Porque uma vaca que pesa, não sei quanto uma vaca pesa, mas não sei, 800 quilos, o consumo dela é diferente de uma vaca que pesa 500 quilos, de uma vaca que pesa 900 quilos. Com certeza. O peso, para formular a ração, você precisa do peso. O que você quer produzir no leite? Você quer que o leite tenha mais proteína, né? Você espera, porque agora os lacteiros esperam mais proteína no leite. Então, quanto mais proteína no leite, maior é a sua rentabilidade, né, dentro da fazenda. E o estágio de lactação e o tempo de gestação da vaca. Pode passar? Pode. Aí tem o cálculo para reserva forrageira. Aí vou ver aqui nas vacas. O peso médio, 500 quilos, vezes a porcentagem que a gente viu ali atrás, que é 3%, que dá 15 quilos de matéria seca. Aí faz 20, que é o número de animais, vezes 15, que é o consumo diário, vezes o número de dias de seca na sua região, que vai ser igual a 54 toneladas de matéria seca. Aí eles fizeram das novilhas, dos touros, dos bezerros, aí totalizou 70,8 toneladas de matéria seca. Aí tá falando, a tabela mostra o tamanho da reserva que o produtor precisará para manter seu rebanho por um período de seca de 180 dias, que são 6 meses. Pode passar? Pode. E para ser mais específica, o produtor deverá produzir, armazenar ou comprar 70 toneladas de matéria seca para assegurar a saúde e produção dos seus animais no período de 6 meses de seca. Considerando que 70% sejam volumosos
e 30% concentrados. Dessa forma, será necessário 49 toneladas de matéria seca de volumosos e 21 toneladas de matéria seca de concentrado. Para atender essa quantidade de volumosos, o produtor precisaria produzir cerca de 170 toneladas de silagem de milho, sorgo ou capim, que tem 30% de matéria seca, ou 250 toneladas de capim elefante, que tem 20% de matéria seca. Algumas características do capiaçu. Ele pode ser fornecido em forma de silagem ou picado verde. O potencial de produção deve ser aproximadamente, 50 toneladas por hectare por ano. Ele tem um porte alto, até 4,20 metros de altura. Destaca-se pela produtividade e valor nutritivo e maior produção de matéria seca ao menor custo em relação ao milho e cana-de-açúcar. Essa tabela aqui é da Embrapa. Eles compararam com o capiaçu, com o capim mineiro e com esse Cameron. E o capiaçu ele só perde para esses dois aí só na digestibilidade e nas fibras. Agora, a matéria seca de folhas e proteína bruta, ele está aí com um valor maior. Então, ele seria uma boa opção aí para o pessoal, do meu ponto de vista. Agora, essa tabela aí é sobre a idade da colheita para silagem. Aí vamos supor que 90 dias, a proteína bruta dele é 5,3, e se fosse ensilar com 110 dias, aí essa proteína bruta dele já cairia para 5,1. Esse FDNI é fibra em detergente neutro, que eu até pesquisei para saber o que é. Ela é relacionada aos carboidratos estruturais, que é a celulose, hemicelulose e pectinas. É mais utilizado por interferir no aproveitamento da dieta pelo animal, e a quantidade pode estimular ou inibir o consumo de alimentos dos ruminantes. Aí teve dois conceitos com base nas características físicas dessa fibra em detergente neutro. Aí tem a FDN, que é a sigla, fisicamente efetiva, ela é relacionada ao tamanho da partícula. E tem a FDN efetiva, que ela é relacionada à capacidade do alimento em manter o percentual de gordura do leite. Aí, a concentração de gordura no leite, ela varia, geralmente entre 3,5% e 5,3%. Aí depende da raça, do estágio da lactação e de acordo com a alimentação. Aí esse próximo aí é digestibilidade in vitro da matéria seca, que está 55, E isso quer dizer a digestibilidade mesmo, que desse capim em razão dos animais. E essa última, que é a energia metabolizável, que os animais eles aproveitam parcialmente, a energia digestível. Aí eles vão perder isso com a urina e com as fezes. E aí o que resulta é essa energia metabolizável, que aí desse capim aí é 1,65 com 90 dias de colheita, e com 110 dias é 1,56. Então é isso que eu pude trazer, foi só isso mesmo. Obrigada. Mariana, muito bom. Parabéns. Obrigado. Essa questão aí do metabolismo
hoje já existe da conservação e até mesmo do aproveitamento maior da silagem, já existem vários coadjuvantes, que seriam os, como é que fala? Fugiu, eu estava aqui para falar. Primeiro seria os que eles jogam na silagem, lá vão banhando, gente. Fugiu o nome aqui. Lactobacillus. Mas tem outro nome. Que joga para assim, ter uma melhor fermentação, conservação e tudo mais. Oi? É inoculante que fala? Inoculantes, isso, os inoculantes. E uma outra também, que principalmente na cana-de-açúcar, ela tem muita fibra também, né, energia e tal, só que adicionado também a ureia, para ajudar na absorção, né, na quebra dessas fibras do animal. E a gente pode observar, igual a Camila falou, a questão da urina e nas fezes. Nas fezes, você observa o animal quando ele está com as fezes mais moles, né, mais diluídas e tal, sinal de maior absorção desses alimentos nesse sentido. E maior aproveitamento. Sim, depende. Se não tiver doente. Se não tiver doente. Então, Mas, Camila, parabéns pela apresentação, foi ótimo. Sim, Obrigada. adorei, ficou muito bom, bem resumida. Parabéns, que tenham mais apresentações. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria observar que tudo, gente, está relacionado ao planejamento do produtor, né? Então, se ele tem, imagina, tem seis meses de período de seca, então ele tem que planejar tudo para não faltar comida para o gado nesses 6 meses de período de seca. Então, ele tem que saber o quanto de matéria seca tem que dar, o quanto de concentrado tem que dar. Então, ele já tem que fazer esse planejamento todo para esse período de 6 meses de seca. Tem estudos científicos, né, que para poder saber qual, né, espécie de capim que é melhor para silagem. Então, esse capiaçu aí que a Camila mostrou é muito bom. E está sendo muito investido em pesquisas. Então, eu não sei se alguém lembra sobre a palestra que a gente teve lá no sindicato, do rapaz falando sobre o cuidado com esse capiaçu, que era mais difícil do que o milho. Tinha que ter mais cuidado. Alguém lembra disso? Ele falando? Não, esse cuidado aí eu não lembro, não. Ele falou que ele era mais exigente do que o milho. O manejo dele era mais difícil um pouco. Não foi. Às vezes por isso que, não foi. Às vezes por isso que ele. Pode falar. Pode falar. Às vezes por isso que ele não estava sendo muito bem aceito, entendeu? O pessoal ainda estava em processo de aceitação com ele. Será que é porque ele fica muito alto? Caso venha uma ventania, deita tudo. O motivo eu não sei dizer, eu não sei se era o manejo com ele, eu não sei, ele não se adaptar, eu não sei direito não. Ou eu posso estar enganado também, se ninguém lembra, mas eu lembro dele falando isso. Eu lembro que tinha uma foto muito bonita dele, parecia uma floresta. Não foi aquele isotecnismo que foi lá no colégio, não? Não, foi lá lá no sindicato. Mas em relação ao capiaçu, em relação ao milho ele tem mais proteína, né? Que o capiaçu, por causa do grão. Mas em relação à digestibilidade, alguma coisa assim, eu não posso falar porque eu não sei.
vamos pro Ronan? Bora lá. Só um minutinho, por favor. Tá me ouvindo bem, pessoal? Sim. Eu vou apanhar no bocado aqui, mas vocês não reparam não, tá, gente? Você vai em apresentação. Tudo mesmo no esforço. Deixa eu ver. Acho que 2 cliques. Vou mudar aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não, Oi? não tá aberto a sua apresentação. Peraí. Produção, por favor. Isso, agora sim. Então, mais uma vez aí, boa noite a todos, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, aqui eu vou apresentar aqui sobre o manejo integrado de pragas. Tá a minha apresentação aí, tal, curso técnico, professora. Vamos lá. Introdução à entomologia econômica. Então, essa introdução aí, queria falar um pouquinho sobre ela rapidamente, é só para não ficar no ar. Entomologia econômica é a parte da ciência que estuda os insetos e sua relação com outros seres vivos e o meio ambiente. Tá ok? Os organismos praga são organismos que reduzem a produção das culturas, que são transmissores de doenças, principalmente viroses, e reduzem a qualidade dos produtos agrícolas. Então, quando essas pragas aí entram numa cultura, obviamente, né, vai reduzir a produção e, consequentemente, diminuir também a qualidade de nutrientes nos grãos ou nas folhagens, em qualquer tipo de cultura, ok? Deu para entender um pouquinho? Conceitos de praga. Tem o convencional e o manejo integrado de pragas, que é o MIP. Convencional, um organismo é considerado praga quando é constatada sua presença na cultura. Então, a própria palavra já diz tudo, né? Ou praga. Quer dizer que não é boa coisa, não é. Aí, quando aparece essa praguinha lá nas culturas, lá, pode saber que vem problema pela frente. E no MIP aí, um organismo é considerado praga quando causa danos econômicos, quando afeta no orçamento do custo produtivo. Sistemas de controle de pragas. O sistema convencional. Medidas de controle, método químico, quando o organismo está presente. O uso deste sistema se deve à falta de informações técnicas sobre o manejo, à desinformação dos técnicos e agricultores, a interesses econômicos e à falta de política agrícola. Esse convencional aí, resumidamente aqui, explicando rapidamente, é quando falta alguma orientação básica no manejo, alguma informação técnica, falta de informação. Aí tem que apurar, tentar descobrir, pesquisar para poder fazer outro tipo de manejo. O convencional, então, já não é muito convincente e conveniente. Entretanto, o seu uso não promove o controle adequado das pragas. Aí está falando que esse uso não é o fundamental. Eleva o custo da produção, polui o ambiente, traz problemas à saúde do agricultor e do consumidor final, no caso. Sistemas de controle de pragas. Manejo integrado de pragas, MIP.
procura preservar e aumentar os fatores de mortalidade natural das pragas, pelo uso integrado dos métodos de controle selecionados com base em parâmetros técnicos, econômicos, ecológicos e socioecológicos. Este sistema também é conhecido como manejo ecológico de pragas, é o MEP, e manejo agroecológico de pragas. Então, existem esses 3 tipos de manejo aí, o MIP, o MEP e o MAP. Cada um tem um método de preservar o manejo natural das pragas. Componentes do MIP. Diagnose ou avaliação do agrosistema. Identificamos as pragas e seus inimigos naturais de forma simples e correta. Deixa eu ver aqui o manejo, diagnose. Só um minutinho, vou me explicar melhor aqui. Sistema comercial. Diagnose. Então, o componente, a diagnose é a identificação correta das pragas e seus inimigos naturais. E tem a tomada de decisão. Tomada de decisão ou não de usar métodos artificiais de controle, que é através do químico, biológico aplicado ou comportamental, que eu ainda vou explicar mais para frente. Seleção dos métodos de controle de pragas, estratégias e táticas do MIP, com base em parâmetros técnicos, eficácia econômico, maior lucro, ecotoxicológico, que é a preservação do ambiente e da saúde humana, e socioecológicos, adaptáveis ao usuário. Tipos de pragas. De acordo com a parte da planta que é atacada. Tem pragas que atacam nas folhagens, outros já é no fruto, e tem aquelas que vão diretamente lá nas raízes. Tem a praga direta. A própria palavra diz, né? Ataca diretamente a parte comercializada. Já vai lá no fruto pronto. Exemplo, broca pequena do tomateiro, que ataca os frutos do tomateiro. A praga indireta ataca uma parte da planta que afeta indiretamente a parte comercializada. Às vezes ela vai, tipo, numa parte da planta que não deixa chegar os nutrientes adequados para a formação da fruta. Exemplo, lagarta da soja, que causa a desfolha em soja. Tipos de pragas. Eu tenho uma foto aí para ilustrar um pouquinho. De acordo com sua importância, organismos não pragas são aqueles que sua densidade populacional nunca atinge o nível de controle. Correspondem à maioria das espécies fitófagas. Então, esse exemplo dessa larva aí, essa lagartinha aí, são espécies fitófagas, que são espécies que se alimentam somente de folhas. Que tem também formiga, besouro e outros insetos, outros animais. Então, as espécies fitófagas, para frisar mais aí, são animais que se alimentam somente de vegetais, animais vegetarianos. Aqui vem um gráfico também para dar uma ilustraçãozinha, densidade da praga, que tem aqui essa linha com esse traço aí. Deixa eu voltar aqui. E tem um ponto de equilíbrio, né? E o nível de dano. E o ponto de equilíbrio aí, no caso, é a densidade populacional média do organismo ao longo do tempo. Tem pragas que atingem um nível de dano e tem pragas que ultrapassam o nível também, que a gente vai ver mais à frente aqui. Tipos de pragas aí. Pragas ocasionais ou secundárias. São aquelas que raramente atingem o nível de controle. Lá no ND, lá, tá vendo? Elas dificilmente chegam a atacar o nível de controle. Exemplos ácaros na cultura do café.
Outro tipo aqui, pragas chaves, são aqueles organismos que atingem o nível de controle. Dentre eles temos pragas frequentes e pragas severas. Vamos explicar também. As pragas frequentes são organismos que frequentemente atingem o nível de controle. Pode observar no gráfico que eles estão sempre ali no nível lá de controle, no nível de dano. Que é o exemplo da cigarrinha verde, mais em feijoeiro. Mudando para outro gráfico aqui, que tem as pragas severas. Essas aí são organismos cuja parte de equilíbrio é maior que o nível de dano, de controle. Exemplo, formigas salvas. Esse aí é o próprio nome de estudo, né? Severas. São mais aguerridas. Olha lá, tem ela ultrapassou o ND ali, que é o nível de dano. E elas são mais difíceis de controlar, que elas têm mais resistência. Consequências do ataque de pragas às plantas. Então, as consequências, tipo injúrias, que é uma lesão ou lesões ou alterações deléticas causadas nos órgãos ou tecidos das plantas. Deletérias. Lesões ou alterações deletérias causadas nos órgãos das plantas. Deixa eu ver aqui. Então, essas lesões aí é prejudicial à saúde e que é danoso e nocivo. Prejuízo das pragas, que é da produção agrícola. Isso é se tem prejuízo, então não tem queda, né? Dano das pragas agrícolas, prejuízos causados por organismos fitófagos, com densidade populacional acima do nível de dano econômico. Igual eu falei antes lá, né, causado pelos organismos fitófagos, que são as plantas que se alimentam somente de folhas, tá? Quando eles ultrapassam o nível de dano, o ND lá do gráfico, é um prejuízo muito forte. Seleção dos métodos de controle de pragas. Os métodos devem ser selecionados com base em parâmetros técnicos, eficácia, econômicos, ecotoxicológicos que preservem o ambiente e saúde humana, e sociológicos, adaptáveis ao usuário. Os principais métodos usados no controle de pragas são métodos culturais, que são as práticas agrícolas, né, utilizadas no cultivo das plantas, que são os mais utilizados, os métodos culturais. Depois tem o método de controle biológico, que é a ação de inimigos naturais, para amenizar as pragas. E tem o método de controle químico, que é a aplicação de substâncias químicas, que vem através de pulverizações, etc. e tal. E o controle por comportamento, consistente no uso de processos que reduzem a população de danos. É um tipo de comportamento um processo que a pessoa vê que está funcionando bem, ele mantém aquele comportamento até para evitar outros métodos que são prejudiciais ao meio ambiente, à natureza e ao ser humano, os outros seres vivos. Não, esse controle só um minutinho. Esse controle de comportamento, eles usam hormônios. Então, ou feromônios. Então, quando você muda o comportamento do inseto, então ele joga algum hormônio para o inseto ir para outro local, ou joga outro feromônio para, né, vamos supor, para distrair o inseto ali e ele achar que é um feromônio do inseto fêmea. Então esse método, esse controle por comportamento
basicamente é isso. Pode continuar. Ok. Seleção dos métodos de controle de pragas. E tem aqui também resistência de plantas, características genéticas que sofrem menor dano. É uma planta que tem uma característica genética muito forte, que elas são mais resistentes às pragas. Tem os métodos legislativos, que são os métodos com a elaboração de conjunto de leis e portarias. E o método do controle mecânico, que são as técnicas para eliminação direta. E tem o método do controle físico, que são os métodos como o fogo, a drenagem, inundação, temperatura e radiação eletromagnética. E também o método genético, usado de esterilização híbrida. Que é esterilização híbrida, no caso, que é o cruzamento genético entre duas espécies, vegetal ou animal. Nível de dano econômico. Corresponde à densidade, aquilo que a gente viu no gráfico lá, naquela linha lá, transversal, que corresponde à densidade populacional da praga, na qual ela causa prejuízo de igual valor ao custo de seu controle. O nível de dano econômico, embora tomado muitas vezes como um valor fixo, é variável em função dos seguintes fatores. Ele tem, apesar de ter esse valor fixo, mas ele é variável em função dos seguintes fatores: o preço do produto agrícola, o custo de controle, a capacidade de praga em danificar a cultura, a susceptibilidade da cultura à praga. Deixa eu voltar aqui. Então, essa susceptibilidade aí, no caso, seria as que têm o maior risco de ataques das pragas. Nível de não ação. Corresponde à densidade populacional do inimigo natural, capaz de controlar a população da praga. Isso aí, no caso, vai depender dos inimigos naturais, né? Nós já vimos isso também algum tempo atrás. Isso. Por exemplo, se o nível populacional da sua praga, né, tá causando dano econômico lá, e só que você pode analisar ali se o inimigo natural dele for maior em número de população, então você vai tomar a decisão de não agir, porque futuramente o inimigo natural vai controlar a sua praga. Correto. Podemos? Fatores favoráveis à ocorrência de pragas. Então, os fatores aí que ajudam as pragas a se proliferarem. E no caso aí, primeiro é o descaso, né? A pessoa não dá importância, toca tudo lá no banho-maria, né? A produção, e quando vê o negócio já foi pro beleléu. E o plantio de variedades susceptíveis ao ataque, aquelas que têm mais facilidades ao ataque das pragas. Eu expliquei antes, né? As susceptíveis. E diminuição da diversidade de plantas. Você tem que estar sempre diversificando. E a falta de rotação de culturas. No caso aí, que está sempre o inverso da anterior ainda, está sempre mudando a cultura. Se um ano você plantou soja, depois você planta trigo, depois vem o feijão, etc. Plantio em regiões ou estações favoráveis ao ataque. Até porque tem regiões aí que favorecem muito as pragas. Adoção de plantio direto, que é muito utilizado hoje em dia, mas também tem as suas ocorrências. No caso aí, aumento de insetos que atacam o sistema radicular das plantas. Que no caso, quando plantio direto aí, eles vão direto lá na raiz. Adubação desequilibrada, tem que ser tudo no equilíbrio, balanceado e calculado. As plantas mal nutridas
são mais susceptíveis ao ataque de pragas. O uso inadequado de praguicidas, dosagem, produto, época de aplicação e metodologia. Então tem que ser usado tudo adequadamente, né? Tudo tem a sua fórmula, tem que obedecer à fórmula. Aí no caso aí tem uma foto do plantio direto, né? Que o Pablo aí faz muito aí, né? Que é em cima das forragens, e aí os bichinhos aí atacam direto nas raízes aí, fica guardadinha debaixo aí, protegido aí. O solo é mais protegido. Planos de amostragem. Então, igual tem lá análise de solo, né, coleta de amostras, tudo, para se ajustar lá as condições de nutrientes do solo, então das plantas também tem a coleta de amostragem, para verificar o nível das populações de pragas e dos inimigos naturais das lavouras. Existem 2 tipos de amostragem, que são os convencionais, os mais simples, mais usados, né, mais baratos também, e os sequenciais, que são os mais complexos, mais bem apurados, e consequentemente, se é complexo, é mais caro também. Componentes de um plano de amostragem convencional. É dividir a área em talhões. Nós já estudamos talhões também, né? Todo mundo sabe. Mesmo... antes de você entrar em plano de amostragem, eu só queria que entendesse que, como você já falou, né? Para tomada de decisão dentro do MIP, você tem que fazer a avaliação. Então, dentro dessa avaliação para tomada de decisão, né, você pode fazer esses planos de amostragem. Isso. Então, vamos lá, repetindo. Componentes de um plano de amostragem convencional. Dividir a área em talhões, depois o tipo de caminhamento. Mesmo nos talhões aí, mesmo genótipo, idade, espaçamento, sistema de condução, tipos de solo e topografia. E no tipo de caminhamento, o caminhamento representa a forma de deslocamento para se fazer a amostragem. Linguajar muito fácil de entender. E tem aqui, para facilitar mais o entendimento da amostragem aí, os retângulos aí, que são os talhões a ser mostrado. E as letras e pontos, forma de encaminhamento para a coleta das amostras. Então, por exemplo, no primeiro talhão aí, em O, você vai seguir na letra U aí e vai colhendo o tipo de amostras e sequencialmente aí. Pode ser em U, em C, em X, em Z, mas e tem o último lá que é em pontos, que é o mais utilizado. Letras e pontos de encaminhamento. A forma de encaminhamento mais usada é a em pontos, distribuídos de forma regular. No caso, o último aí, tá ok, gente? Bem explicadinho. Componentes de um plano de amostragem convencional. Amostras. Representa a unidade de avaliação da praga ou inimigo natural. Pode ser uma área de avaliação, uma planta ou parte da planta. No caso aí, o caule, a folha, o fruto, a flor, tá? O caule aí, no caso, por exemplo, o milho lá, aquela parte que dá raiz até as folhas, é aquele que é o caule. A técnica de amostragem é a forma de obtenção das amostras. Estas podem ser por contagem direta da população do inseto. O uso de aparatos como armadilhas, bandejas, pano de batida, lupa, etc. Esses são os tipos de técnicas para fazer a coleta das amostras. Componentes de um plano de amostragem convencional. Número de amostras por talhão. Nos planos convencionais de amostragem, é fixo o número de amostras por talhão. No caso aí tem a amostragem fixa. E a época e frequência de amostragem. A amostragem deve ser realizada com maior frequência em períodos de maior incidência das pragas
e de maior susceptibilidade da cultura. Tem que observar bem isso, tudo ser bem anotado e observando o desenvolvimento da cultura, verificando se há incidência de pragas para combatê-las. Como exemplo mostrado a seguir de um plano convencional para amostragem de pragas de soja no Brasil. Aí tem essa tabelinha aí também, um exemplozinho, a amostragem das pragas da cultura da soja, que é sempre por hectare. Unidade de amostragem. Deixa eu ver aqui. Aí tem outro também aqui, um plano de amostragem sequencial para o bicho mineiro. Aí tem um limite inferior, número de acumulativo, um limite superior. Aí eu não sou muito bom para explicar essa parte não, só com a teacher aí. E por hoje é só. Muito obrigado. Desculpa aí minhas falhas. Eu fiz o possível para apresentar para vocês. Se entenderam, obrigado. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Ronaldo. Apresentação. Comemore. Assim, só uma observação que eu falei pra Maria Rita é que você copiou e colou, né, da apostila. Mas eu acho que no seu caso, como a apostila ela é bem resumidinha mesmo, né? Ela tem os tópicos, então ficou um pouco difícil assim para você falar com as suas palavras, mas ficou ótimo. Muito meus parabéns. Que continue assim nas próximas apresentações. É um tema muito interessante, né? E tá na área de vocês. E praga tem aqui do lado. Hein, Miriam? Oi. Então, é como se a gente estivesse explicando sem ter visto, assim, alguma coisa já passou em outras matérias, mas realmente é um pouco difícil. Inclusive as palavras mais difíceis aí, o termo técnico mais difícil, eu tentei pesquisar, anotar para passar para a turma. Sim, não, ficou muito bom. Então, mas foi interessante. E tem outra, eu tentei enxugar o máximo, por isso que eu ficava sempre repetindo para frisar mais, porque teria que dar uma enxugada nos tópicos. Sim, você tem que pegar os tópicos mais importantes, né, mais relevantes. Às vezes não é preciso falar muito, você fala um pouco, a pessoa entendendo, fica mais fácil de compreender. Sim, com certeza. Uma das coisas também que é bem interessante falar é que cada praga, ela tem um sistema mastigador, né, um aparelho bucal diferente, então ela pode causar danos diferentes nas plantas. Então, como você falou, você vai ir lá no campo e dependendo da sua amostragem, ou você vai coletar, né, uma parte da folha, ou uma parte do grão, ou até mesmo da raiz. E com isso você vai saber, você vai saber qual tipo de praga, você vai ter um norte ali, porque se é na folha e, por exemplo, tem alguns tracinhos, como que eu explico, uma folha, pensa numa formiga, né, quando ela mastiga a folha. Então você já vai ter um norte da observação daquela folha que o inseto tem um aparelho mastigador. Então, porque tem umas que atacam mais as folhas, tem umas que já vão lá no talozinho, né? E tem alguns que vão no talo. Vai depender, como você falou, do espaço bucal dela aí. Exatamente. E tem outras que sugam, né? Aí ela tem um aparelho sugador. Que aí o comportamento na planta é totalmente diferente do mastigador. Uma diferença que acho que dá para notar, não sei se você concorda, é entre a formiga e as lagartas, a maneira de cortar e se alimentar. Da formiga, ela é mais reta, né? Ela não é tão... Como é que fala? Fracionada, né? Fracionada.
E a questão dos outros, por exemplo, os besouros também. Os besouros de pragas, né? Tipo o bicudo, são os que têm o bico que sugam a seiva, Sugam. concorda? Sim. Aí eles têm que furar Então, para poder sugar. Então é totalmente isso. diferente. Uhum. As diferenças aí. E hoje eu já fiquei triste porque eu já vi a presença de cigarrinhas já nas pastagens, sabe? Elas já estão chegando agora cedo já, desse jeito, já está começando a aparecer cigarrinho. Teoricamente, pastagens acabando mais cedo também, além de pouca chuva esse ano, né? Com certeza. Então, dependendo de como o inseto ataca, qual a abundância desse inseto, né, a densidade de espécies. Então, no MIP, você tem o controle dessa população. Então, se, igual o Ronan mostrou lá né, na flutuação de abundância e de densidade de indivíduos dessa população, o inseto, quando ele atinge o ND, que é o nível de. Esqueci. Dano, Nível de nível de dano. dano. Isso. É, Nível de dano, ele é considerado uma praga. Só que no manejo convencional, praga nem precisa causar dano. Então, para ser considerado praga no MIP, ele tem que causar dano econômico. Mas tipo as pragas tipo as severas, né, que ultrapassam o nível. exatamente. E tem as pragas que atingem esse nível várias vezes até passar, né, do nível de dano e fazer vários estragos dentro Da da lavoura. lavoura. Então, Exatamente. Praga dos gafanhotos. praga dos gafanhotos. E dependendo, que mais pra frente a gente vai ver, cada praga também, dependendo se ela atinge a raiz, ela vai causar murchamento da folha, amarelecimento, porque ela vai sugar a seiva, né? Ela vai atrapalhar a absorção de nutrientes do solo. Pode causar doença, pode causar desfolha, porque se a planta não está nutrida por causa de uma praga, aí começa a entrar as doenças. Aí começa a entrar fungo e outros vetores. Gente, mais alguma dúvida? Eu achei muito boa, assim, a forma, assim, bem entendível. E essa planilha última aqui que você mostrou, é o plano de amostragem sequencial para o Beit Mineiro. Quando você pega, por exemplo, você tem o limite inferior, o número acumulativo e o limite superior. Então, você vai ir lá no campo, aí você olha a planta 1. Quantos indivíduos tem? Aí você vai colocar lá. E depois isso vai acumulando, entendeu? Ao longo das plantas que você vai observar. Aí você tem o número acumulativo e o limite superior. Mas isso é uma das formas de amostragem. E existem outras formas também, que é exatamente essa planilha aí. Mas é difícil, hoje em dia, o pessoal não tá. Assim, é difícil usar essas técnicas. Porque já chegam na roça, já bate o olho, já sabe o que quer, entendeu? Sim. Assim, pode até usar algum experimento, alguma coisa, mas bem mais técnica. Mas hoje em dia, você bate o olho, você sabe qual praga que é, você sabe o dano que ela vai causar, sabe o que você vai usar. Então, mas para uma pessoa experiente como você, né? Pode falar, desculpa. Para uma pessoa experiente como você, que já tem vários anos atuando aí no campo, né? Aí, por exemplo,
Vamos supor, a Maria Rita, que está entrando agora, ela já não tem tanta experiência, então ela tem que saber que existe isso. Mas, não, com certeza, porque você acaba perdendo muito tempo. Imagina se você for andar em 5 fazendas, todas as 5 fazendas, por dia você tem que usar esse controle aí, entendeu? É bem aplicado ele, mas, assim, acaba resumindo bastante, acaba você usando pouco. Assim, um agrônomo, né, bom, ele já entra e já sabe exatamente. Mas para você saber, por exemplo, vamos supor na agricultura de precisão, é interessante achar aí esse método, fazer essa amostragem para saber exatamente o quanto de inseticida utilizar, né? Porque às vezes a densidade de insetos não tá tão alta, então ainda não atingiu o nível de dano econômico. Então não precisa jogar inseticida naquele momento. Mas aí você vai fazendo controle, né? Mostrar aí o controle de densidade daquela população. Por isso que essa amostragem frequentemente. Isso, frequentemente. Para usar a dosagem certa. Uhum. E esse método aí que você fala, Pablo, às vezes até seja o método convencional, né? Ah, tem praga, eu identifiquei uma praga num pequeno talhão, vamos jogar em tudo, né? Então... Mas é o que todo mundo faz hoje em dia, pelo fato da agricultura de precisão, daí entra da consciência ambiental. Exatamente. Só que a agricultura de precisão, nessa área de pulverização, eu nem, pode falar a verdade, nem sei quem usa isso daí. Isso, entre aspas. Nem sei quem usa. Aqui na região acho que ninguém, porque é pouco acessível. E como eu disse, dá trabalho para você poder fazer essa verificação. Você tem que contar com implementos mais sofisticados, com mais tempo. Exatamente. Entendeu? Custa um pouquinho a mais de dinheiro, às vezes no início, mas claro que vai te trazer benefícios depois. Porque vai, né, do que a gente falou do que a gente discutiu na apresentação da Ritinha, da consciência ambiental. Então, se aquilo, por exemplo, essa técnica de agricultura de precisão você tem que utilizar, geralmente, o que eu vejo, né, é a utilização de drone, tipo, pulverização por drone, que joga fungicida, inseticida mais localizado. Então, eu sei, é caro, um voo de drone não é barato, mas vale da consciência ambiental. Você vai aplicar muito menos herbicida na sua lavoura, muito menos inseticida. Então, é da consciência ambiental dos produtores. Gente, mais alguma questão? Eu acho que vocês deram um show. Parabéns, Ritinha. Parabéns, Camila. Parabéns, Conan. Espero a Cecília, o Lúcio, o Pablo, que também deram um show. Obrigada, Miriam. Qual que é o meu mesmo? O seu vai ser a identificação dos principais grupos de pragas. Caí. Pode dar uma travada aí na Miriam. Caí, voltei. Ela mandou um beijo e travou lá, desligou. Voltei? Agora sim. Pablo, seu é a identificação dos principais grupos de pragas. Anota aí que eu não vou falar.
Uai, Pablo, já era pra estar pronto. Lei de identificação de praga, me chama? Meu